Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos os irmãos nessa noite com a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, amém? Foi muito bom aqui ouvir essa música agora, né? O Toninho e a Marta são uma bênção. Quando eles cantam, realmente, Deus fala de alguma maneira o coração da igreja, né? Então, se você está passando por uma luta, a música já disse o seguinte: vai passar. Se estiver passando pelo vale, vai passar também. Então, realmente, na presença de Deus, as coisas é que se estabelecem e a gente encontra a vitória em Cristo. E por falar em vitória, hoje é a quarta terça-feira do mês e é a vida vitoriosa, né? Já foi projetado aqui, amém por isso, né? E temos um tema também para o mês de outubro, que é os verdadeiros adoradores. Então, hoje junta verdadeiros adoradores com a família, né? Junto tudo aqui. E eu vou falar hoje à noite, quando o pastor Estevão me convidou, eu orei a Deus, pedi uma palavra que tivesse uma certa aderência ao culto de hoje, ao tema, e Deus me deu essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês em Colossenses capítulo 3, versículos de 15 a 17. Se for possível, na projeção, colocar a versão ARA, que é Almeida Revista Atualizada, eu agradeço, tá? Colossenses capítulo 3, versículos de 15 até 17. Isso, Ara, chegou lá, né? Então tá lá. Vamos ler então os 3 versículos, eu vou ler os versículos 15, 16 e 17. São esses 3 versículos. O tema da nossa mensagem é o perfil de uma família vitoriosa e equilibrada, de acordo com Colossenses 3, de 15 até 17. Diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O último versículo 17: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor sempre tem alternativas de crescimento e de vitória para as famílias da tua casa, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus provedor, é um Deus que se importa, que se interessa, que sabe as nossas necessidades, conhece as nossas angústias, os nossos problemas, ó Deus. Por mais que a gente queira esconder das pessoas, tu sabes todas as coisas. A tua palavra diz que nós mesmo, antes de pensar, tu já sabes tudo que vem dos nossos lábios nas sequências, ó Deus. Tu sabes todas as coisas. Tu és o Deus que esquadrinha o nosso coração. Tu sabes o nosso levantar, sabes sobre o nosso deitar, Senhor. Tu és o Deus que sabe a nossa história. E a tua palavra diz que no teu livro foram escritos todos os nossos dias, escritos e determinados. E é por essa razão que nós nos curvamos espiritualmente na tua presença, porque nós reconhecemos a tua grandeza, nós reconhecemos a tua soberania, nós reconhecemos que tu és o Senhor de todas as coisas, e também tu és o Senhor das nossas vidas, ó Deus. Que nesta noite a entrega e a recepção da tua palavra estejam, ó Deus, sob o controle e o agir do teu Espírito, e que o Senhor nos abençoe como já tem feito desde o início desse culto. Que a tua mão abençoadora esteja sobre nós, e que o Senhor fale ao nosso coração. É o desejo do nosso coração, Senhor, e a nossa oração nesta noite,
no nome precioso de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Muito bem. Eu estava lendo sobre um provérbio chinês que diz o seguinte: a riqueza só dura 3 gerações. E eu tentava entender isso e consegui entender porque eu tinha um vizinho que ele fazia consultoria em empresas de famílias. E eu perguntava para esse vizinho: por que você faz consultoria para famílias, empresas de família? Ele falou: o meu foco é empresa familiar, porque o que gerou a riqueza, ele é um grande empreendedor. O segundo nem sempre é um grande empreendedor, e o terceiro gasta tudo que os 2 primeiros fizeram. Então a gente tem que treinar. Eu fico dentro da empresa treinando o terceiro, e eu começo pela segunda geração, para que eles não percam esta visão e leve esta riqueza para mais gerações, não fique só até a terceira. E é interessante que a Bíblia revela que as famílias, quando vão passar a fé, elas se perdem na terceira geração. Se você pegar, por exemplo, o caso de Moisés, um homem de Deus, né? Um homem que Deus chamou, um homem simples, que era como se fosse um pastor de um rebanho, e ele é um homem que está registrado na galeria da fé. A Bíblia diz: pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha do faraó, e rejeitou todos os prazeres que eram temporários para sofrer com o povo de Deus no deserto. Moisés tinha uma visão. Moisés levou essa visão para a geração seguinte. Ele levou para Josué. Mas acontece que Josué, quando chegou e começou a entrar nas tribos, começou a briga pelo poder, não tinha mais liderança. E vocês sabem o que é que acontece na Bíblia, no livro de Juízes. A Bíblia diz que era o ciclo de falhas. Não havia líderes em Israel, não havia o homem usado por Deus para levar a fé para a próxima geração das famílias, e as famílias sofriam, e sofriam muito. Por isso Deus levantou 13 juízes, e nesses 13 juízes, Deus usava e mostrava para gerações naquela época, que a fé precisa ser levada para a próxima geração. E para levar a fé para a próxima geração tem que ser na família, porque a família é o lugar onde somos conhecidos, onde nós temos muitas esperanças e sonhos, como foi dito aqui pelo pastor Marcelo, que tem muitos sonhos que estão escondidos, mas a família ajuda a levar esses sonhos para frente. E é interessante que nos grandes encontros no mundo todo, sobre liderança, sobre família, a questão crucial é: o que você poderia dizer no final da sua vida, para dizer: a minha vida de fato valeu a pena? Sabe o que as pessoas respondem? Se eu conseguir levar a fé para a próxima geração. Como isso é importante, irmãos, levar a fé para a próxima geração, porque muitas vezes a geração número 1 é muito fervorosa, ora muito a Deus, tem um relacionamento estreito com Deus. A segunda geração já ora menos, e quando tem problema pede o pai ou a mãe para orar. Ele se refere: vamos voltar para a primeira geração. Mas o pior de tudo é que muitas vezes a terceira geração não sabe mais o que é oração, porque esqueceram completamente as boas práticas, esqueceram as coisas importantes e não são levados para as próximas gerações. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Colossenses, é um livro rico em cristologia, ele todo. Se você quiser saber sobre a pessoa de Cristo, um dos livros mais ricos da Bíblia para estudar a cristologia é Colossenses, tá? E é interessante, por exemplo, quando você chega no capítulo 2 de Colossenses, ele diz assim: nele, em Cristo, arraigados, firmados, enraizados, Paulo diz. É o segredo de levar a fé para a próxima geração. E quando eu olho aqui o capítulo 3, em 3 versículos, Paulo, preso, estava em Roma, ele dá uma lição dentro da cadeia para os irmãos que precisavam levar a fé para a próxima geração. Olha que coisa interessante. Ele diz no versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A primeira lição que Paulo ensinou aqui é segurança nas decisões. A paz de Cristo é um árbitro. O que é um árbitro, irmãos?
Alguém pode me dizer o que é um árbitro? É um juiz. É aquele que vai lá tomar uma decisão. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu jogava no time de futebol lá em Campina Grande, na Paraíba, e o nome do time era Guarani. Eu não sei se era uma profecia já naquela época, viu? E teve um jogo, que era uma disputa contra um time muito bom do outro bairro, que era um bairro vizinho nosso, e ninguém queria perder, parecia um derby. Aí o que aconteceu? Atrasou o jogo e o juiz tinha sido convidado para apitar o jogo. O juiz chegou todo uniformizado, bonito lá. O jogo atrasou. Quando começou o segundo tempo, ele parou o jogo e disse assim: gente, eu preciso ir embora. O juiz dizendo isso no campo. Eu preciso ir embora porque eu tenho um compromisso inadiável e demorou muito o início do jogo, eu preciso ir embora. O pessoal, não, mas vai terminar, só falta 30 minutos. Ele disse, não, eu vou para um casamento hoje à noite, eu não posso atrasar. E ele foi embora e a gente continuou jogando sem um juiz. Sabe o que aconteceu? A gente teve que acabar o jogo mesmo, porque não deu certo. Toda vez que a bola saía era uma briga, dizendo, a bola é do nosso time. O outro dizia, a bola é do nosso time. Cadê o juiz para decidir? Não tinha juiz, tá? Se você já foi numa audiência, ou já foi numa sessão, no fórum, para ver um juiz tomando uma decisão, é interessante o que o juiz faz, né? Chega um réu, que é acusado lá, ele leva um advogado de defesa, que diz, esse homem é muito bom, ele é um pai de família, e etc, 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 ele só diz características importantes, você até duvida porque é que aquele homem está sentado naquela cadeira. Daqui a pouco vem um promotor, o promotor representa a sociedade, aí ele diz assim, não, ele não foi um homem bom, o ato que ele praticou é um ato que trouxe vingança para uma família, etc, 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 e ele começa a falar, então fica todo mundo olhando, o advogado defendeu, o promotor acusou, quem decide? O juiz decide, a palavra final, ele bate um martelo e diz quem está certo, se é o promotor que acusou, ou se era um advogado de defesa que defendia aquele réu. Na vida cristã, Paulo diz que a paz de Cristo é um árbitro em nossos corações. Como Deus é sábio, irmãos. Ele sabe que a nossa vida é uma sequência de decisões. E todas as decisões que tomamos hoje, elas vão afetar o nosso futuro. Todas as decisões que você tomar, tem uma consequência, seja ela de uma forma positiva ou negativa, tem uma consequência. Deus sabe que temos muitas decisões. E por isso, se nós estamos em aliança com Ele, como Paulo diz, nele firmados, arraigados e alicerçados, nós temos esse juiz no nosso coração, que nos ajuda a tomar as decisões. Seja a paz de Cristo, essa paz de Cristo escrita aqui, é a mesma palavra que Jesus disse no capítulo 14 de João, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, ela quer a paz que traz a tranquilidade. E sabe, irmãos, porque esse juiz no nosso coração nos ajuda a tomar decisão, porque muitas vezes você fica em dúvida, e a gente consulta pessoas, nós consultamos tantas pessoas, mas muitas vezes esquecemos de consultar a Deus. Que coisa interessante. E tem gente que não tem tempo de consultar a Deus, como dizia o meu pai, ele pega a Bíblia e faz assim, Senhor, fala agora, Jesus. Aí abre lá, aí viu que o versículo não era o que ele queria, disse, não, Deus não falou ainda. Aí vai mudando assim, ó. Abre outro, até ele chegar num versículo, que era o que ele estava querendo ouvir para sustentar a ideia dele, aí ele diz, agora Deus falou. Eu me lembro uma vez da pregação do pastor Bud Wright, que é o fundador do Verbo da Vida no Brasil. A sede é em Campina Grande, na minha cidade natal. Eu vi muito o pastor Bud Wright pregando. E uma vez ele estava pregando, ele disse assim, as pessoas me procuram porque dizem assim, pastor, eu estou querendo ouvir a voz de Deus. Ele falou, que bom você querer ouvir a voz de Deus. Mas ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Sabe,
que às vezes Deus quer falar com você, às vezes não é uma voz, é um versículo. E a gente precisa entender o que é que Deus está falando através da palavra, porque a palavra, ela não muda, ela não volta vazia, ela não pode trazer constrangimento, e portanto a paz de Cristo, quando vem para o nosso coração, ela nos mostra claramente como é que está aquela decisão à nossa frente. Se está trazendo muita dúvida ao seu coração, você já desconfia que aquilo ali pode ser uma decisão negativa. Mas se ela está trazendo paz ao seu coração, aquilo, se Deus está trazendo, você está alinhado com a palavra, Deus pode estar respondendo a sua pergunta. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje à noite. Você que entrou hoje aqui buscando uma resposta de Deus, o que é que Ele está dizendo ao seu coração agora? Ele está trazendo paz, ou está trazendo um temor e uma angústia, que você possa dizer, eu acho que não é o momento, que não é a hora, e que Deus está me orientando de outra maneira. É uma forma de entendermos a palavra de Deus. Afinal de contas, a Bíblia é um livro humano, e Deus se relaciona conosco. Ele quer se envolver nas nossas decisões, diariamente, para que a gente tome decisões acertadas. O livro de Provérbios diz, Deus fará de você uma pessoa justa e equilibrada e que sabe tomar decisões. Você quer uma coisa melhor do que essa na vida? Vou repetir o que diz Salomão: Deus fará de você uma pessoa justa, equilibrada e que sabe tomar decisões. As decisões são importantes, porque a vida, como eu falei, é uma sequência de escolhas. E tem um teste interessante que você pode fazer, o teste do ideal. O que é o teste do ideal? Eu pergunto assim, a decisão que eu estou tomando está alinhada com a palavra de Deus? Porque você não vai ter nenhum argumento para derrubar a verdade que está aqui na palavra. O apóstolo Paulo diz, nós não podemos ir contra a verdade, mas a favor da verdade. Então, se a sua decisão tem aderência com o princípio bíblico, com a palavra, ela vai trazer paz ao seu coração. Mas se a decisão quebra, fere um princípio bíblico, provavelmente você não vai ter paz no coração para tomar essa decisão certa. Então isso é importante, isso é o teste do ideal, a harmonia com a palavra de Deus, porque Deus é muito coerente nas suas decisões. Mas existe um teste também que é chamado teste da integridade. Você faz a seguinte pergunta: o que eu estou tomando agora, decidindo, eu estou escondendo, ou eu tomaria essa decisão em público para que todos ficassem sabendo? Sabe por quê, irmãos? Porque as decisões que acarretam segredos, muitas delas são duvidosas. Eu ensino isso aos gestores na minha empresa. Eu reúno eles, que eles ficam tomando decisão, não é para dizer para ninguém, viu? Isso não é para dizer para ninguém. Eu falei, não, gente, a gente tem que ter transparência, de cima para baixo aqui. Se estamos tomando uma decisão aqui, nós somos os primeiros a saber. A partir daqui, saiu da porta nessa reunião, vocês vão comunicar às pessoas. Decisão que acarreta segredo, ela é duvidosa. Ela não vai trazer paz ao seu coração, porque você vai dizer assim, eu estou escondendo de algumas pessoas, mas você nunca vai esconder de Deus. Portanto, a paz de Cristo é um árbitro que Deus colocou no nosso coração, é uma firme confiança no controle das nossas vidas, é o galardão da obediência que Deus colocou no nosso coração. Quantas decisões criam conflitos na nossa vida? Sabe por quê? Porque não estão alinhadas com a palavra de Deus, não passaram no teste número 1, que é o teste do ideal. Elas estão ferindo um princípio, e se ferem um princípio, elas não vão trazer a bênção de Deus para a sua vida. Eu preciso estar debaixo do princípio, né? Billy Graham uma vez disse assim, o sol é para todos, mas a sombra do onipotente é só aqueles que querem descansar e obedecer à palavra do mestre. Se você quiser tomar uma decisão certa, corra para a sombra do onipotente. O salmista disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do onipotente. É uma segurança tão grande, que lá na frente ele diz assim, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Sabe por quê? Porque você está guardado na sombra
do Onipotente. É um lugar de segurança, é um lugar que traz paz ao coração, para que a família decida, e diga para os filhos, ensine para os filhos, né? Que Deus é bom e que Ele quer se envolver nas nossas decisões. Se você ler, por exemplo, no livro dos Salmos, o salmista diz assim: aquilo que ouvimos dos nossos pais, o que os nossos pais nos contaram, não vamos esconder dos nossos filhos, contaremos à próxima geração. Esse é o dever de cada um de nós. Começar mostrando que vale a pena servir um Deus como este, que coloca um árbitro no nosso coração para nos guiar na multidão de decisões que tomamos durante o dia. São tantas as decisões. Se você for no Google agora e colocar aqui quantas decisões você toma no dia, ele vai dizer que você toma inúmeras decisões. Em alguns casos até mais de 1000 decisões. Você já começa decidindo de manhã: eu vou com essa camisa ou vou com aquela outra? Então tem gente que perde muito tempo de manhã na decisão, que fica em conflito, troca a roupa, veste a roupa, muda a roupa, né? Então começam os conflitos logo nas primeiras decisões. Quando vai sair de casa, vou por esse caminho que eu vou toda vez, ou agora o Waze me ensinou? E na verdade, a Universidade de Harvard nos Estados Unidos diz que os homens de hoje, incluindo homens e mulheres, estou falando, não tomam mais decisão, porque quem toma decisão é o Waze. Eu quero ir para tal lugar, eu sei por esse caminho, o Waze está me mandando por esse, eu vou, porque de repente tem um engarrafamento lá, o Waze aqui está tomando a decisão por você. E às vezes ele pode levar para uma favela também, né? Já ouviu isso? Eu já entrei numa favela com uma indicação do Waze que eu estava no caminho certo. Então imagine que as decisões mesmo com o instrumento na nossa mão que nos ajuda muito, nem sempre vai nos levar ao sucesso, mas a paz de Cristo, que é o árbitro no nosso coração, vai nos levar a uma decisão segura. Amém? Segunda coisa, Paulo diz aqui no final do versículo 15, ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo. Só essa frasezinha no final: sede agradecidos. Nós precisamos aprender a dizer obrigado a Deus. Eu acho que uma das lições maiores que ficou registrada na humanidade foi em 1863, quando um presidente norte-americano, Abraham Lincoln, no final do ano, instituiu o Dia de Ação de Graças. Ele disse: este dia é o dia que o país precisa parar e dizer obrigado a Deus. E sabe por que ele disse isso? Naquela época em que os Estados Unidos estavam num conflito muito grande, o que acontecia? Os estados brigando entre eles, aquela guerra fria entre eles lá, ele começa a mostrar como Deus foi generoso, céus propícios, campos fartos, e os Estados Unidos cada vez mais crescendo. Ele falou: temos que reconhecer que essas dádivas não vêm por acaso, elas vêm das mãos de Deus, e nós precisamos dizer obrigado. E eu queria hoje fazer um desafio a você que entrou aqui, de fazer deste dia de hoje o dia também de dizer obrigado a Deus, pelo menos alguma coisa que você já recebeu nessa semana que começou ontem. Temos muitas coisas para dizer, temos muitas coisas. Irmãos, eu me surpreendi ontem com uma secretária que eu tenho uma secretária altamente qualificada. Ela tem graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de Viçosa, que é a universidade top. Ela é trilíngue, já morou no exterior, tá? Ela é muito competente, e ontem eu descobri que ela tinha outra característica muito interessante. Ela é uma pessoa de um coração muito grato. A gente ofereceu um curso para ela se reciclar, e ela ficou 2 dias em São Paulo, irmãos, 2 dias, num treinamento. Ela chegou ao segundo e ela escreveu uma mensagem enorme para mim, disse assim: eu queria agradecer a você pela bênção de receber esse treinamento. Eu estou há 12 anos na empresa, eu nunca fiz um treinamento. Saber dizer obrigado, isso é para poucos, mas é o perfil da família vitoriosa, é o perfil da família equilibrada, que sabe dizer obrigado. O apóstolo Paulo disse: ele é bom como árbitro
e eu preciso reconhecer com gratidão no meu coração. Gratidão deveria ser o sacrifício normal do cristão. O salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele repete e muda o finalzinho do versículo 2 e diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O ser humano tem a capacidade de esquecer, principalmente quando você pede alguma coisa e Deus diz assim, não, porque Deus pode responder não, ou pode dizer que ainda não está na hora. Nós esquecemos, mas o salmista disse naquela hora: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Se você ler, por exemplo, o Salmo 77, o Salmo de Asaf, Asaf era um levita especial. Ele diz assim: eu oro, Senhor, não consigo pregar os olhos, não durmo, buscando a tua presença. Por acaso deixaste de ser benigno com as gerações? Caducaste a tua promessa para com os teus filhos? E ele para e faz uma reflexão, e quando ele começa a olhar no passado e ver a mão de Deus agindo na vida dele, ele diz: quão grande é o Senhor. É um Deus que ao longo da história se movimenta na vida do seu povo, e a mão de Deus está escrevendo a sua história, como diz a Bíblia no Salmo 139. Lá no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que ele te viu, a substância ainda informe, e no livro dele todos os nossos dias foram escritos, e a Bíblia diz inclusive determinados. Ele determinou tudo, porque ele sabe que isso é importante para as nossas vidas, sabe, irmãos? E a gratidão é uma coisa tão importante, essa característica de uma família vitoriosa, que o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, até disse assim: todas as coisas cooperam para o bem, tá? Até mesmo coisa que você não espera, e que acontece na sua vida, essas coisas estão cooperando, porque Deus vai, de uma forma tão sábia, fazer com que o desdobramento da sua atitude em enfrentar essas dificuldades, essas coisas que estão acontecendo, vai contribuir para o seu bem, para o seu crescimento. E isso faz de você uma pessoa diferente. Como isso é importante, irmãos, entender o mover de Deus nas nossas vidas. Tem uma frase muito interessante, que é de Albert Einstein, que a vida é como uma bicicleta, você não pode parar, porque se você parar, você desequilibra e cai. A vida cristã é desse jeito, eu tenho que estar o tempo todo em Cristo, né? É uma expressão que Paulo diz muito, em Cristo significa dizer, estou intimamente ligado a Ele, e tudo que eu faço na minha vida, demonstra que eu tenho um relacionamento com esse Deus maravilhoso. Isso é estar em Cristo, isso é importante. Então, irmãos, não há circunstância, nem eventualidade que possa ser colocada diante de Deus e que possa roubar de você a gratidão da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Como isso é interessante, Paulo deixa registrado para uma vida equilibrada, saber dizer obrigado. Que a gente saiba dizer nessa noite, daqui a pouco nós vamos orar, dizer para Deus: Senhor, hoje é o dia de dizer obrigado por todas as coisas que Tu tem feito pela minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo continua aqui, nessa harmonia, mostrando que coisa interessante. Ele entra agora no versículo 16 e nos ensina uma terceira lição. Ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? É o crescimento com a palavra. Habite ricamente em vós. Você sabe o que é habitar essa palavra? Tá? Por exemplo, alguém aqui já foi em João Pessoa? Levante a mão. Alguém aqui já morou em João Pessoa? Tem uma diferença, não tem? Tem uma diferença grande. Uma coisa é você visitar como turista, outra coisa é você habitar. A palavra no original quer dizer fazer morada permanente. Paulo está dizendo assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, o desejo de obedecer os mandamentos de Cristo.
A Bíblia diz no livro de João, quando Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. É o prazer de ter o mandamento tão arraigado no coração, que ele tem prazer em obedecer o mandamento de Deus. É o valor da palavra no culto doméstico, no estudo da Bíblia. Esse estilo de vida é o estilo de vida de uma família vitoriosa. E Paulo ainda diz aqui no versículo 16: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Que coisa interessante, irmãos. Em toda sabedoria, a vida espiritual bem-sucedida exige esse relacionamento com os irmãos, uma vida íntima. Então, por isso que é difícil a pessoa ter comunhão em casa, com a família lá, mas com o corpo de Cristo fica difícil. Por isso que é importante que a gente venha à igreja também para ensinar os filhos a virem à igreja. Tá? Então, quando eu era pequeno, meu pai me levava para os cultos, eu ia todos os cultos. E para mim era o galardão ali. Mas ele dizia, era o galardão da obediência. Comportamento bom hoje, todo dia, obedecendo, não respondendo, não sei como, Ele dizia, não, o prêmio eu vou levar para a igreja. Era o prêmio que eu tinha. Que prêmio, irmãos, que prêmio. Eu nasci no meio de vigílias. Minha mãe levava até um colchão, porque se ele não aguentar até o final, ele dorme um pedaço da vigília aqui, e a gente ficava nas vigílias. E foi lá, quando Deus, no final, já no início dos anos 70, que houve um avivamento espiritual na minha cidade, Deus curou muitas pessoas, e eu fui curado de paralisia, porque os médicos disseram, a junta médica disse para os meus pais, ele nunca vai andar. Nunca. Que sentença dura para um pai, para uma mãe. O meu irmão mais novo já andava. Lá na minha casa era uma escadinha, nascia um todo ano, então eu tinha 3 anos, não andava. O meu irmão de 2 já andava, e o de 1 já estava começando a andar, e eu não andava. Mas Deus foi misericordioso comigo, e naquele mover, que as famílias queriam estar na igreja, queria passar a fé para as próximas gerações, que entendia o princípio bíblico e o poder de se aproximar da presença de Deus, fez daquilo uma coisa interessante. E o meu pai nunca desistiu, e ele orava sempre, até um dia que eu cheguei a andar. Tá? Então os médicos não entendiam, e era interessante, irmãos, que essa parte dos médicos, porque quando eu estava na universidade, eu fraturei o maléolo externo, aqui jogando futebol, num jogo, campeonato de igrejas, viu, lá em Campina Grande. Você vê que o campeonato de igreja é derby, todo jogo, tá? Não sei se aqui em São Paulo no Nordeste ninguém quer perder o jogo. Então, numa dividida lá, eu fraturei o maléolo externo, e fiquei 60 dias sem andar. E eu fui lá para o melhor ortopedista da cidade. Ele disse assim para mim, o seu caso, 90% fica bom, 10% não fica bom. Aí eu falei para ele, eu vou ficar bom. Eu disse para ele, eu vou ficar bom. E eu estudava com a filha dele, Aí eu disse para ele que ia ficar bom. E ele fez o tratamento, toda semana eu ia lá, ele olhava, trocava o gesso e tal. E eu fiquei bom. Comecei a fazer fisioterapia e voltei a jogar futebol, e jogava voleibol também. E nunca tive mais um problema. E ele dizia assim, mas você era muito positivo quando você olhava para mim. Aí isso no consultório médico, quando eu falei da minha cura para ele, ele começou a chorar. O médico. Ele disse, você foi curado de paralisia? Eu falei, doutor, se eu sabia que um Deus que me curou de paralisia, Ele tinha condição de curar um maléolo externo. Deus faz assim, né? Isso é o que nos dá cada vez mais o desejo de seguir a Deus, de louvar ao Senhor. Se você ler aqui, por exemplo, no final do versículo, Paulo diz, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
Que estilo de vida é esse, irmãos? É o estilo dos levitas, que vinham da tribo de Levi, o nome já está dizendo, que Deus separou de uma maneira especial. E por que eu estou chamando a atenção agora? Porque biblicamente as gerações perdiam a fé na terceira geração, mas só houve na Bíblia o registro de uma família que conseguiu perdurar por 400 anos, que era a família dos levitas. Porque era um compromisso tão grande com Deus, no sagrado, de tomar conta das coisas de Deus, de fazer aquilo que agradava a Deus, de levar a arca, de trazer, de guardar os utensílios, até de tocar nas coisas. Era tanta dedicação, que essas pessoas tinham um temor tão grande a Deus, que essa fé não podia parar na terceira, na quarta, ela foi até 400 anos. O que Paulo descreve aqui é a vida de um levita, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Foi isso que Moisés fez. Ele passou a fé para Josué, mas ele preparava o coração dos levitas para as próximas gerações. E esse coração dos levitas foi sendo preparado ao longo das gerações, foi passando de geração em geração, chegando a um número de anos que as outras famílias tradicionais não chegavam, por causa do compromisso, do relacionamento que tinha com Deus, que fazia a palavra de Deus habitar ricamente neles. Deus era tão zeloso com isso, por exemplo, quando você lê o livro de Deuteronômio, é a repetição da lei, Deuteronômio, né? Então a lei já tinha sido dita para todos, mas uma nova geração estava chegando, e Deus pediu a Moisés para repetir a lei todinha, ele repetiu. E vocês já sabem na história que nem todo mundo entrou na terra prometida, só aqueles que já estavam comprometidos lá, né? Mesmo, para entrar na terra prometida. Mas a lei foi repetida, e Deus fazia isso porque Ele tinha interesse em que a lei fosse repetida, para que as pessoas entendessem. Então, habitar ricamente em vós a palavra de Cristo é permanente, tá? Isso é permanente. E eu pergunto para você, na sua adoração ao Senhor, seja em família, seja na igreja ou diariamente, essas práticas, será que nós temos conservado dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais, a gratidão no coração? Quem estava escrevendo isso era um preso, que podia ter uma atitude dizendo assim, olha, vocês orem aí a Deus, porque não é justo eu estar aqui nessa prisão. Mas o apóstolo Paulo não disse isso não. Na carta aos Filipenses ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Na carta aos Colossenses ele diz assim, vocês têm um árbitro no coração, vocês têm a palavra de Deus habitando ricamente em vocês, então vocês têm que passar essa fé para as próximas gerações. E por último, nós vamos orar. O apóstolo Paulo diz no versículo 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quem aqui se lembra do Dr. Russell Shedd? Ele pregou na nossa igreja uma vez, algumas pessoas lembram, né? Dr. Shedd, uma bênção, né? Pastor João Batista uma vez levou ele para falar na igreja, lá no tabernáculo, estava nessa manhã, ele falou sobre assentados nos lugares espirituais, celestiais. Que palavra de Deus! Aquele homem transpirava amor, era uma unção muito grande. E o Dr. Shedd sempre ensinava a gente com essas interpretação. Ele tem muito, ele falava para a geração de jovens, exposição a Colossenses, exposição da Bíblia aos Filipenses, né, fazia toda a exposição da carta. E ele disse uma coisa na carta aos Colossenses, que tem um versículo que ele trouxe lá de 1 Coríntios 10, 31, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele estava falando para os jovens e disse assim, você sabia que até a forma de você comer e de você beber, você está demonstrando que você tem um compromisso com Deus? Isso chama a atenção. Você pode pensar que não chama a atenção, mas isso chama a atenção na frente das pessoas. E o que foi que ele disse com isso?
tudo o que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, tudo isso tem que estar canalizado para Deus ser glorificado. Ele é Deus das grandes coisas nas nossas vidas, mas Ele é Deus também dos mínimos detalhes. Até bebendo um copo d'água, eu demonstro que eu tenho uma aliança com o Rei dos séculos. Que coisa tremenda. Então, esse versículo é muito interessante. Dando por ele graças a Deus Pai, revela a necessidade de oferecer a nossa vida secular a Deus. Será que aquilo que fazemos no nosso trabalho está refletindo a imagem de Deus? Está louvando a Deus, como a Bíblia diz aqui, tudo é tudo mesmo, né? Que fizerdes, é uma atitude intencional, irmãos. Será que as nossas escolhas de entretenimento estão agradando a Deus? Você que é jovem, que está aqui hoje à noite, a sua forma de estudar, a sua forma a sua seriedade com os estudos, está agradando a Deus? Você que é empresário, que está aqui hoje à noite, que está nos ouvindo, a sua vida como empresário está agradando a Deus? A gente precisa fazer essa reflexão todos os dias, porque nós somos criados com esse propósito, de fazer o nome dEle grande. É isso que nós temos que fazer, né? Então isso é muito importante para a gente. Será que Jesus está presente nas nossas atitudes? Ele é o Senhor da nossa família? Ele está sendo refletido nos nossos relacionamentos? Há uma atitude intencional, ou seja, eu estou canalizando tudo que eu faço para glorificar o Senhor? É uma pergunta que nós temos que fazer diariamente, e é isso que nós vamos fazer agora, orar a Deus. Eu gostaria, se fosse possível aqui, antes de voltar à palavra, não sei se é para o pastor Estevão, não, o pastor Marcelo, né? Que a gente se reunisse em família agora e fizesse uma oração, tá? Se você pudesse se reunir aí, ficar próximo da sua família, pode ficar em pé, tá? Pode ficar em pé. Agradeça a Deus porque temos a paz de Cristo no nosso coração como árbitro que nos ajuda nas decisões. E diga a Deus também que hoje é o dia de dizer obrigado. Você deve encontrar pelo menos uma coisa ou mais de uma que você tenha um motivo de gratidão para dizer a Ele hoje à noite. Por que você veio aqui hoje à noite? Deve ter algum motivo de gratidão. Sede agradecidos. A outra coisa é, a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, nos leva a atitudes importantes, de fazer tudo em ação e em palavras, glorificar o nome do Senhor. Ele deve ser o Senhor até mesmo nos mínimos detalhes da nossa vida. Então diga ao Senhor, muito obrigado por isso também. Com certeza temos alguma coisa para dizer. E se a nossa família segue esses princípios, irmãos, com certeza a nossa família vai levar a fé para a próxima geração, tá? É um compromisso grande que nós temos, e a gente luta com isso, porque a gente não pode perder. A minha mãe orava todos os dias e assim: eu não gerei nenhum filho para Satanás, eu gerei filhos para o engrandecimento do reino de Deus. É intencional. Você gerou filhos também, você sabe que tem um propósito nisso. Eles podem não estar aqui hoje à noite, mas o propósito de Deus vai estar sobre a vida dele, onde ele estiver agora, e nós vamos orar por isso. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de fazer essa reflexão, entender que uma família vitoriosa, irmãos, muitas vezes é uma família que tem falhas, que tem defeitos. Deus não está procurando famílias perfeitas, Deus está procurando famílias que são íntegras, que honrem a sua palavra, que tenham um coração grato e que saiba louvar a Deus com as nossas ações e com as nossas atitudes. Pai querido, no nome precioso de Jesus, nós te agradecemos, porque, Senhor, Tu és maravilhoso na condução das nossas vidas e das nossas famílias. Não permita, ó Deus, que nenhuma família que está neste lugar, e aqueles que estão conectados através do canal YouTube da igreja, que estão nos assistindo nesse momento, não permita que nenhum deles perca, ó Deus,
essa fé para a próxima geração, mas que ela seja uma ação viva, como o Senhor fazia no coração dos levitas, que eram dedicados, que eram integrados, que amavam servir ao Senhor, que tinham zelo pela Tua presença e pela Tua casa, Senhor, pelas coisas que havia na Tua casa, pelas coisas que havia no tabernáculo, Senhor. Muito obrigado pelo zelo deles, porque também nos dias de hoje nos traz uma inspiração muito grande, do zelo, do cuidado pelas coisas do Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, para Te agradecer, porque o Senhor colocou um árbitro nos nossos corações, e aqueles que vieram nessa noite, ó Deus, com uma decisão a tomar, que este árbitro, nesta noite, traga paz ao coração e mostre a alternativa correta, para que esse Teu filho ou Tua filha saia daqui com a bênção no coração, Senhor. Pai, nós queremos dizer também nesta noite, que este dia é um dia de gratidão, é um dia de dizer obrigado. Nós queremos Te dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos protegido, a Tua mão está sobre nós, a Tua palavra diz que o Senhor nos cerca por trás e por diante, e sobre nós o Senhor põe a Tua mão. Que a Tua mão esteja guiando os Teus filhos, que a Tua mão esteja aqui orientando os Teus filhos, que a Tua mão se manifeste nessa noite, também em forma de cura, e traga a bênção que os Teus filhos vieram buscar neste lugar. Ó Deus, Te agradecemos pela Tua palavra que foi compartilhada, que foi lida neste lugar, que o Teu Espírito que nos faz lembrar todas as coisas, traga essa palavra ao nosso coração, para que não haja nenhuma dúvida do Teu grande amor por nós, Senhor, pelas nossas vidas e pelas nossas famílias, Senhor. E queremos Te pedir, Senhor, que tudo aquilo que fazemos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja nas nossas relações com amigos, tudo que fizermos, ó Deus, esteja sendo canalizado para engrandecer o Teu nome e o Teu reino, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor merece toda honra e toda glória, e nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque Tu és um Deus abençoador, generoso, misericordioso. Tu és, ó Deus, um Deus tremendo, e obrigado, ó Deus, porque o Senhor não condena réu primário, o Senhor sempre nos dá uma oportunidade de crescer, de se voltar para Ti, de abrir o coração e de receber a Tua bênção. É o que pedimos nessa noite sobre as famílias da Tua igreja neste lugar, que a Tua mão se mova neste lugar, trazendo a Tua bênção, trazendo o Teu bálsamo neste lugar, Senhor, trazendo a Tua misericórdia neste lugar, trazendo vida neste lugar, porque este é um lugar de crescimento, é um lugar de comunhão, é um lugar de vitória, Senhor. E é o que dissemos, que esta noite Senhor, é a noite da vitória que estamos, ó Deus, e estamos na Tua presença, porque reconhecemos a soberania do Senhor sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Queremos a Tua direção, porque vamos passar a fé para as próximas gerações, até que o Senhor venha, faremos isso para Te honrar, para Te glorificar, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar.